Tem um pessoal divulgando aí na internet, né, que o arrebatamento da igreja vai acontecer em 23 de setembro de 2017. Né? Essas pessoas criam ali um gráfico astronômico, estelar, né, ligam uma constelação com a outra, um ponto com o outro, meio que de certa forma desenham uma mulher no céu, no espaço, né, conjecturam a Lua, a Terra, o Sol, Júpiter, e através desse gráfico, né, desse tipo de gráfico estelar, essas pessoas chegam à conclusão e dizem que o arrebatamento da igreja vai acontecer no dia 23 de setembro de 2017. Tá bom? Elas dizem, né, que nesse dia dar-se-á o cumprimento literal do Apocalipse 12. Né? O Apocalipse 12 fala daquela mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Essa mulher está sentindo as dores de parto. Né? De repente vem um dragão ali para comer, para matar aquele filho que aquela mulher está prestes a trazer ao mundo. Só que assim que esse garoto nasce, ele é imediatamente arrebatado. Né? E segundo essas pessoas, esse garoto que é arrebatado é a igreja. E isso aí vai acontecer em 23 de setembro de 2017. E não me espanta esse tipo de profecia, de revelação, sei lá, não me espanta. Todo ano nós temos. Nós já tivemos o Apocalipse, a segunda vinda de Cristo, o fim do mundo várias vezes, e para 2017 nós temos o arrebatamento. Em 2018 teremos algo semelhante, você pode esperar. O que me espanta é que na maioria das vezes as pessoas que eram para combater isso aí, às vezes são as primeiras a darem apoio, né? Mas fazer o quê? Ser humano, né? Mas e você? O que você acha? Existe a possibilidade de o arrebatamento acontecer em setembro de 2017? O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento? O que te ensinaram a respeito disso, desde que você era pequeno? Aliás, o que colocaram na sua mente a respeito desse assunto, desde que você era criança? Jesus pode voltar como se fosse um ladrão para arrebatar a igreja de uma hora para outra? Né? Vou deixar aqui o meu ponto de vista embasado na Bíblia. Se você puder, dê uma pausa aí no vídeo, pegue a Bíblia para acompanhar e verificar, examinar se de fato consta. Né? Vamos lá. Em Marcos, no capítulo 13, versículo 29, Jesus diz que vai retornar à terra novamente. Né? E ele deixa bem claro que essa sua segunda vinda seria depois do acontecimento de todos os sinais. Tá bom? Que dia? Que horas? Nós não sabemos. Nós só sabemos que é depois do cumprimento de todos os sinais. Pode ser imediatamente depois, bem depois, nós não sabemos. Nós só temos essa pista. É depois do cumprimento de todos os sinais. E se você ler Marcos, capítulo 13, do versículo 1 até o 29, assim de uma forma mais contextualizada, você vai ver que dentre esses sinais nós temos a invasão de Jerusalém no ano 70, que já aconteceu. Depois Jesus cita o princípio das dores, que é a nossa época atual, né, que vai se findar aí no início da grande tribulação. Nós não estamos no Apocalipse ainda. Depois ele narra a pregação do Evangelho no mundo todo. Depois ele cita a aparição e a manifestação do anticristo. Depois ele fala da grande tribulação. E só depois disso ele vai falar de sua segunda vinda. Tá bom? Em outros parâmetros escatológicos, nós poderíamos agregar a esses sinais também a primeira ressurreição, o reino milenar, e só depois disso tudo, Jesus Cristo retorna, segundo ele mesmo. Tá bom? Agora, para o arrebatamento acontecer em setembro de 2017, todos esses sinais deveriam se cumprir de hoje até lá. Tá bom? Essa é a lógica. O apóstolo Paulo fala em 1 a Tessalonicenses,
no capítulo 4, versículos 15 em diante, que Jesus vai retornar novamente, né, e sua segunda vinda será acompanhada de alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Então não tem como isso ser algo secreto, tá bom? E ele deixa bem claro que o arrebatamento dos vivos nessa segunda vinda de Cristo à Terra é depois da ressurreição dos cristãos, tá bom? Então, para o arrebatamento acontecer em 2017, a primeira ressurreição teria que acontecer de hoje até lá. Questão de lógica, simples. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que o arrebatamento será mediante o tocar da última trombeta. Tá bom? A última trombeta toca até depois da sétima do Apocalipse. A última trombeta é essa, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 em diante, que vem anunciando a segunda vinda de Cristo. Então, para o arrebatamento acontecer em 2017, essa última trombeta, que toca até depois da sétima do Apocalipse, teria que tocar de hoje até lá, tá bom? Para a gente não fugir da hermenêutica honesta que a Bíblia traz, tá bom? O apóstolo Paulo fala em 2 a Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versículos 1 até o 4, mais ou menos da seguinte forma: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, ou seja, o mesmo evento. E ele deixa bem claro que a nossa reunião com Ele é na vinda dEle e não antes da vinda dEle. E ele explica que essa segunda vinda dEle será depois da manifestação do anticristo. Então, para o arrebatamento acontecer em 2017, o anticristo deveria aparecer e se manifestar e perseguir, né, os santos, os cristãos, porque Deus não vai perseguir a igreja durante a grande tribulação. Deus não vai derramar a ira dele em cima dos cristãos. A maioria dos cristãos serão assinalados, receberão um sinal sobrenatural, aí, né? Mas muitos vão morrer. É necessário para que se complete as taças da ira de Deus. Então o anticristo ele vai perseguir, sim. Então, para o arrebatamento acontecer em setembro de 2017, essa perseguição teria que acontecer de hoje até lá, tá bom? Para a gente não fugir da exegese correta que as Escrituras oferecem, ok? Muitas pessoas vão dizer assim: Helry, a Bíblia diz que Jesus vai vir como se fosse um ladrão para arrebatar a igreja. Não, errado, tá bom? 1 a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, o apóstolo fala que Jesus vai vir como um ladrão para aqueles que estão em trevas. A igreja não está em trevas, então Jesus não vai vir como um ladrão para buscar a igreja. Os cristãos espalhados pelo mundo, né, que fazem parte da igreja, que são a igreja, eles estão atentos aos sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. A parábola da figueira. O apóstolo Pedro fala que quando Jesus retornar como um ladrão, para aqueles que estão em trevas, as obras aqui da terra se queimarão, haverão grandes estrondos. Não tem como isso aí ser secreto, tá bom? Essas pessoas, elas querem dividir o indivisível. O corpo de Cristo é indivisível. Elas querem dizer que uma metade vai ficar, a outra vai subir, e essa metade que ficar vai passar por uma espécie de purgatório aqui na terra, onde a pessoa vai ter a oportunidade, né, de alcançar a salvação através de méritos próprios. A pessoa vai entregar a própria vida em troca da salvação. Olha para você ver que loucura, né? Essas pessoas dizem que existem os gentios, os judeus, Israel, a igreja. Não. Salvificamente falando, soteriologicamente falando, espiritualmente falando, só existe um povo. Apenas um. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículos 14, 15, 16. Geograficamente falando, existem vários povos e nações e tal, mas espiritualmente falando, não. Só existe um plano
de salvação, tá bom? Essas pessoas querem dividir a segunda vinda de Cristo em várias etapas, assim como o dispensacionalismo ensina, porque essa doutrina é de autoria dos dispensacionalistas, tá bom? Margaret MacDonald, John Nelson Darby, William Kelly, os irmãos de Plymouth, pessoas que se diziam especiais, que tinham recebido da parte de Deus novas revelações que não estavam na Bíblia. Essa doutrina tem pouco mais de 200 anos. Tá bom? E essas pessoas dizem que Jesus vai vir uma vez para morrer na cruz, depois ele volta para o céu. Essa aí já aconteceu. Depois ele vem para arrebatar a igreja, depois ele volta para o céu. Aí depois ele vem para reinar o milênio, depois ele volta para o céu. Depois ele vem para o dia do grande julgamento, depois ele... Não, cara, para com isso. Coisa feia. Desonestidade intelectual, teológica, escatológica. Jesus só vai retornar à Terra mais uma vez, uma única vez. E essa única vez não é dividida em N etapas, tá bom? E todo olho o verá. Ele faz questão de deixar isso bem claro todas as vezes que ele toca nesse assunto. As pessoas dizem assim, não, mas ele vai vir acompanhado dos seus santos que anteriormente teriam sido arrebatados. Não, ele vai vir acompanhado dos seus santos anjos. Anjos, tá bom? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo as referências para você pesquisar e averiguar, tá bom? Para não ficar dúvida nenhuma. Muitas pessoas sabem quem foi Ellen Goldwhite, Charles Taze Russell, Joseph Smith, Gunnar Vinden, Daniel Berg, Lutero, Calvino, mas muitas pessoas não sabem quem foi John Nelson Darby, os irmãos de Plymouth, Margaret MacDonald. No meio dos dispensacionalistas, apenas de 5 a 6% deles sabem quem foi John Nelson Darby, William Kelly. A maioria segue o dispensacionalismo, ensina o dispensacionalismo sem saber o que é. Infelizmente, essa é a verdade, tá bom? Essas pessoas se baseiam quase que em apenas uma passagem isolada, avulsa, retirada do contexto, do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Essas pessoas esquecem que Apocalipse é dividido em 3 períodos. Você pode ler Apocalipse 1, verso 19, você vai entender isso aí. E esse primeiro período, que é o das 7 igrejas, das igrejas primitivas, já aconteceu. Aquelas igrejas estavam no território que nós conhecemos hoje como sendo o país chamado Turquia. Então você pode usar aquelas passagens de forma análoga, mas de forma literal não, cara. Isso é desonestidade teológica, tá bom? Escatológica, intelectual, enfim. Tem uma passagem no Apocalipse 3 que diz que o diabo vai lançar muitos cristãos em cadeias para sofrerem tribulações. Essa passagem eles não pegam, porque o esquema deles é meio que à la carte, né? Eles dizem assim, olha, mas eu não vejo o nome da igreja entre os capítulos 4 e 18 do Apocalipse. Aí nós vemos os cristãos sendo perseguidos. Os cristãos são a igreja. Dessa forma eu poderia dizer que o livro de Esther não é inspirado, porque eu não vejo o nome de Deus nele. É muito complicado, tá bom? Se você ler Mateus no capítulo 24, você vai ver semelhante a Marcos 13, Jesus narrando a cronologia dos fatos, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 41, ele vai falar assim, que primeiro vai acontecer a invasão de Jerusalém no ano 70, depois o princípio das dores, depois o evangelho no mundo todo, depois a manifestação do anticristo, depois a grande tribulação, no verso 29, sua segunda vinda, no verso 41, o arrebatamento. Ele não fala do arrebatamento antes da grande tribulação, tá bom? Muitas pessoas vão dizer, mas Mateus 24 não fala do arrebatamento nos versos 40, 41, fala sim. Se você ler o contexto anterior, o durante e o posterior,
você vai ver que trata da segunda vinda de Cristo. Então é o arrebatamento, tá bom? Você pode prestar bem atenção que em Mateus, no capítulo 25, Jesus diz que sua segunda vinda será semelhante a 10 noivas. E depois que aquelas 5 noivas entram para a festa de casamento ali, não resta uma segunda chance para aquelas noivas que são deixadas para trás. Tá bom? Não resta. Ele explica que vai ser semelhante ao dilúvio. E nós sabemos que não restou uma segunda chance para aqueles que foram deixados para trás, aqueles que não entraram na arca. Né? As pessoas precisam entender isso aí. O arrebatamento não vai acontecer a qualquer momento. Assim não. É depois do cumprimento de todos os sinais. Que dia, que horas, nós não sabemos, mas é depois do cumprimento de todos os sinais. A segunda vinda de Cristo será visível a todos. Ela não é dividida em N etapas. É depois da primeira ressurreição, tá bom? A primeira ressurreição é narrada lá no Apocalipse 20, é depois da tribulação e tal. Você pode ler depois para entender melhor, tá? Então as pessoas precisam abrir a mente, aceitar a verdade, se preparar para isso aí. Os dispensacionalistas dizem que serão arrebatados antes da marca da besta. E a marca da besta vem ali na metade da grande tribulação. Eles estão sujeitos a aceitar essa marca. Porque qualquer marca que vier antes do arrebatamento não pode ser a marca da besta, segundo eles. Porque, segundo eles, eles serão arrebatados antes dessa marca aí. Então a escatologia é algo complicado e perigoso também. Tá bom? Você pode ver que contém diversas advertências no livro do Apocalipse. Essas pessoas fazem uma salada de verso isolado, de texto fora de contexto, um malabarismo com as 70 semanas de Daniel para tentar provar o improvável. Né? O vídeo já está longo, aí, já estamos aí com quase 18 minutos. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu Facebook para você adicionar. Vou deixar o link do vídeo para você acompanhar o passo a passo para você adquirir o primeiro episódio das Crônicas de Trigon. Você que gosta de ser confrontado, de se auto-questionar, de ler algo que desafia a compreensão, a lógica, você vai amar, tá bom? O preço é o equivalente a $1, tá bom? Isso aí faz parte da minha profissão secular de escritor. Agora, os artigos que eu escrevo a respeito de teologia, religião, escatologia, esses são grátis. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar os links para você baixar e entender o que é o dispensacionalismo, a escatologia, tá bom? Vou deixar o link dos canais parceiros do Evangelho Underground para você assistir e se inscrever. Vou deixar o link do nosso segundo canal. E que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima.